Olá, boa tarde. Eu sou Giovana Pagel e você está assistindo ao Dinheiro ao Vivo, o programa que traz um resumo das principais notícias de economia, finanças e negócios. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5h30 da tarde. E agora, em edição especial, também às 2h30 da tarde, pelo site istoedinheiro.com.br ou pelas nossas páginas no Facebook, no YouTube e no Twitter. E no programa de hoje, que é um oferecimento do Banco do Brasil, vamos mostrar como as startups estão transformando as empresas tradicionais. E o nosso convidado é Henrique Mazieiro, fundador do Grupo Planeto. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Giovana? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho a gente conversa melhor, tá bom? Tá ótimo, obrigado. E você que está acompanhando aqui a nossa transmissão também pode participar para mandar as suas dúvidas, as suas sugestões e os seus comentários, pela nossa aba de transmissão. E sempre que você fizer isso, não esquece, use a hashtag Dinheiro ao Vivo. E vamos às matérias em destaque nesta quarta-feira, 23 de janeiro. Bolsonaro cancelou a entrevista coletiva em Davos para descansar, diz ministro Heleno. Paulo Guedes estuda baixar imposto sobre empresas para patamar de 15%. GM quer redução de 30% no piso salarial de trabalhadores do interior de São Paulo, diz sindicato. Seja muito bem-vindo, então você que está aí nos acompanhando, e a gente começa o nosso giro de notícias pelo mercado financeiro. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, caminhava para fechar em alta de 1,29% aos 96.328 pontos. O dólar fechou em queda de 0,87%, cotado a R$ 3,76 na venda. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, atribuiu à agenda pesada e ao cansaço a decisão do presidente Jair Bolsonaro de cancelar um pronunciamento conjunto que seria realizado no Fórum Econômico Mundial em Davos. O presidente participaria de uma coletiva de imprensa com os ministros Sérgio Moro, da Justiça, Paulo Guedes, da Economia, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. A coletiva estava marcada para as 16 horas do horário local, 13 horas em Brasília, na data de hoje. Heleno foi escalado para dar explicações depois de mais de 1 hora de informações desencontradas sobre o cancelamento. Nos bastidores havia informação de que o governo estaria incomodado com perguntas da imprensa sobre Flávio Bolsonaro. Em um primeiro momento, antes do horário marcado para o início da coletiva, surgiu a informação de que o presidente não participaria e que os ministros seriam encarregados de falar com os jornalistas. Mais tarde, os organizadores confirmaram que o evento havia sido cancelado por completo. Os organizadores do fórum disseram que não sabiam informar os motivos que levaram à não realização da conferência e pediram aos jornalistas que obtivessem informações diretamente com o governo brasileiro. E você que está acompanhando comigo aqui no site da Dinheiro, a gente continua falando de anúncios e declarações que ocorrem lá em Davos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que pretende reduzir a atual alíquota média de impostos sobre empresas dos atuais 34% para 15%. Porém, afirmou que não haverá diminuição de arrecadação, realizando compensações com outras taxas, como os juros sobre o capital próprio e dividendos. Guedes disse em entrevista ao Estadão estar seguindo uma tendência mundial de diminuição de impostos, argumentando que a atual taxa para o setor produtivo nos Estados Unidos está em 20%. Ele disse também que o anúncio está sendo feito em Davos para atrair investidores estrangeiros. A medida é de realocação tributária.
o que, segundo Guedes, fará com que o país não perca em arrecadação, mas se torne mais atrativo para as empresas. E a gente vai comentar uma outra notícia aqui, agora mudando um pouco de assunto, falando da indústria automotiva. Após sinalizar que pode deixar o Brasil, depois de anos de prejuízo, a GM apresentou uma proposta a trabalhadores da fábrica de São José dos Campos, na qual ela pede uma redução drástica de direitos como uma condição para realizar novos investimentos. Essa informação foi divulgada hoje pelo Sindicato dos Metalúrgicos da região. A montadora propõe um aumento da jornada de trabalho, adoção do banco de horas e liberação da terceirização em toda a fábrica. E também um fim do transporte direto e uma jornada intermitente a fim de estabilidade do emprego para funcionários lesionados. A proposta foi apresentada ontem pela empresa ao sindicato, que por sua vez a apresentou hoje aos trabalhadores. Ao todo, a GM faz 28 reivindicações. O sindicato se posiciona contra os pedidos, mas afirma que a decisão de aceitar ou não será dos trabalhadores. Bom, a gente vai continuar acompanhando todos esses assuntos e você, ao longo ainda desse dia, pode conferir os desdobramentos no site da Dinheiro. E agora sim a gente vai falar sobre o tema do programa de hoje. A gente vai mostrar um pouco como que as startups estão transformando as empresas de mercados tradicionais, como o de seguros, por exemplo. E o nosso convidado é o Henrique Mazieiro, que é o fundador e CEO do grupo Planetum. Planetum, exato. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu acho que é bacana a gente começar com você contando um pouco da história do grupo e principalmente eu queria que você falasse da criação desse braço de tecnologia que desenvolve aplicativos para o setor de seguros e aí já respondendo um pouco essa pergunta desse tema que você mesmo já levantou em um artigo. Com certeza. Giovana, primeiro boa tarde, obrigado pelo convite. O Grupo Planetum, ele começou há 13 anos atrás. Nós iniciamos no mercado de seguros com uma mediadora de peça. Então nós fazíamos intermediação, levando para a seguradora, já trazendo algum tipo de economia, de redução de custo, mas simplesmente nós fazíamos a intermediação em um leilão reverso de fornecimento de peças. Esse mercado, esse produto, ele foi muito bem até cerca de 2014, quando as seguradoras entenderam que, por uma questão de economia, o ideal seria elas internalizarem esse processo. Com isso, nós tínhamos na época cerca de 110 colaboradores, eu vou contar um pouco das dores todas, do contexto, e a seguradora resolveu internalizar e, portanto, nós tivemos aí uma redução brusca daquilo que nós tínhamos como o nosso core. 2015, 2016, 2014, o final, foram 3 anos onde nós ficamos buscando novos negócios, novas oportunidades. E foi então que nós entendemos que, pelo fato de nós já conhecermos um pouco do mercado segurador, já estarmos convivendo com isso, porque justamente é um mercado bastante conservador, é um mercado que eu considero bastante difícil a entrada, Eu vim de uma área, da área de qualidade, eu trabalhei no UOL, ou seja, eu vim de tecnologia e qualidade, e não exatamente do ramo de seguros. Então o início do nosso trabalho foi muito complicado, foi muito fechado, foi muito difícil. Então, partindo do princípio que nós já estávamos lá, nós começamos a optar por os novos negócios. E uma das coisas que surgiu e que veio de encontro ao que nós já fazíamos era a questão da vistoria por imagem. Então, ao invés de nós termos um perito, um vistoriador que vai até a oficina para fazer o orçamento das peças, nós passamos a mandar para a oficina um token, que foi o início do nosso primeiro aplicativo, onde nós capturávamos as fotos e o nosso perito internamente fazia a vistoria para a seguradora. Muito bem, o que se passou nesse momento? Nós entendemos também que as seguradoras estavam internalizando esse processo e foi então que nós pulamos essa etapa, nos dedicamos exclusivamente aos aplicativos e a buscar depois a inteligência artificial que a gente fala um pouquinho mais à frente. Que era ali o momento dessa mudança de rota. Foi exatamente o momento dessa mudança e em 2016 nós começamos a construir efetivamente o primeiro aplicativo e fizemos o lançamento dele em 2017. E quais são as soluções já desenvolvidas
por vocês e que já são utilizadas no mercado? Hoje o que nós temos, basicamente, é uma solução que é um app web. Então ele tem uma grande vantagem porque você não precisa instalar nada no seu celular, né? Então o que a gente entendeu? A gente fez uma pesquisa e muito pouca gente mantém um aplicativo que teoricamente não tem muita utilidade, porque você vai utilizar hoje ou para fazer uma vistoria ou para acionar o seguro no momento de um sinistro. Então não é algo que você utilize com muita frequência. Então é um app web, você não precisa instalar. Você recebe um SMS e aí você faz o processo. Para quais produtos hoje? Nós iniciamos com a vistoria prévia, né, que é o momento que você vai fazer a contratação do seu seguro. Esse produto ele deu tão certo que ele acabou hoje, ele atende as seguradoras em vários ramos. Então nós fazemos a vistoria prévia, que é para automóveis, inspeção residencial, comércio e serviços, agrícola, náutico, bicicleta. Nossa, bem completo. Ele é bem completo porque a estrutura dele é muito simples, né? Obviamente que a lógica ela está estruturada e ele é adaptável rapidamente para todos esses setores. Tá? O workflow ele roda e aí eu consigo adaptar. E fechamos com sinistro na parte tanto de automóveis quanto residência e comércio. Então ele é bastante amplo. E eu queria que você falasse um pouco das vantagens. Agora vamos imaginar para o consumidor e aí depois falar um pouco também dessas vantagens dessa tecnologia para as seguradoras, né? O porquê que dá para fazer essa ponte e ficar todo mundo feliz, né? Digamos assim. Sem dúvida nenhuma. Veja, vou contar uma historinha bem simples, rápida. Você imagina que hoje, no momento que você quiser fazer a contratação do seu seguro, você comprou o seu carro, você tem duas opções. Você vai falar com o seu corretor, ele vai agendar uma vistoria onde você vai se deslocar com o seu veículo, ou então você vai esperar um perito vir até sua residência. Esse processo ele já vai tomar ou meio período da sua manhã ou meio período da sua tarde. Isso hoje para as seguradoras leva em torno de algo de 3 a 4 dias para que o processo fique completo. O que essa nossa solução traz? Primeiro, comodidade para o cliente, porque ele não precisa se deslocar e não precisa aguardar. Então ele recebe um SMS e ele mesmo faz as fotos do veículo no caso desse exemplo, né? Para a seguradora, hoje a terceirização dessa mão de obra, o deslocamento e esse caos que nós temos hoje de trânsito, né? Principalmente nas grandes cidades. Nas grandes cidades e hoje com essa chuva toda, enfim, é muito alto. Então você tem para a seguradora o custo do deslocamento e obviamente o tempo que esse processo leva para encerrar. Com o nosso aplicativo, para você ter uma ideia, ele reduz em algo em torno de 5 dias de processo. Se eu pensar em uma capital, eu vou falar de 3 a 4 dias. Se nós falarmos em regiões mais distantes, onde o deslocamento é maior, 5 a 6 dias. Então imagina que hoje o nosso processo pelo SMS, pelo aplicativo, dura 5 horas e meia. Então eu reduzi drasticamente de 3 dias para um processo de 5 horas e meia, 5 horas para a gente arredondar. Para o segurado, comodidade, não precisou sair, muito mais simples, é intuitivo. Para a seguradora, redução de custo, melhoria no processo e, obviamente, uma proximidade maior com o cliente dela, né? Então, hoje, a gente tem um papel importante, que é do corretor, porém, a gente sabe que no momento que a seguradora faz o processo, isso vem para um corretor, vem para uma empresa terceirizada que vai fazer a inspeção, vai fazer a vistoria e nós temos uma distância muito grande aqui. Quando você faz um processo desse, obviamente que a gente permanece com o envolvimento do corretor e da importância dele, mas você traz a seguradora junto do segurado muito mais próximo. E aí, para quem, pensando aí nos nossos internautas, como que acessa, como que solicita esse serviço de vocês? Na verdade, nós não fazemos esse serviço direto para o cliente, então ele... Por e-mail da seguradora. Por e-mail da seguradora. É sempre pelo canal da seguradora, né? Então, no caso da vistoria prévia, muitas vezes é o próprio corretor que vai fazer o direcionamento, então ele lá no momento que ele já está conversando com o cliente, ele clica no link e no mesmo momento o segurado ou potencial segurado vai receber um SMS e um WhatsApp. Hoje a gente já utiliza mais de um canal de comunicação para facilitar o processo. E como que está sendo a receptividade assim das seguradoras em relação ao produto? Já tem um feedback ou ainda está muito inicial para a gente avaliar? Não. A gente fez o primeiro piloto, ele começou em 2016. Em 2017 nós fizemos com exclusividade com uma seguradora que nos deu uma grande abertura.
Para você ter uma ideia, 2017 nós fizemos algo em torno de 35 mil processos, 35 mil sinistros. 2018 nós já passamos de 150 mil processos. Qual a receptividade disso do cliente? 75% de todos os tokens enviados são respondidos pelo cliente. Nessa média de tempo que eu te falei, de 5 horas, 5 horas e meia. É uma resposta muito boa. Muito boa, muito boa. Uma das coisas que a gente identificou, até pela baixa, a gente considera que o número ideal vai passar de 85, que é o que a gente está buscando, era a questão da comunicação via SMS que retardava. Ao final de cada processo, existe uma pesquisa de satisfação, né? Então, quando nós consideramos de 1 a 5, sendo 5 o máximo de nota, os clientes estão nos dando 4,71 de usabilidade. Então, é um produto que realmente está bem aceito, ele já está bastante sólido. Para 2019, que nós vamos implantar um módulo de inteligência artificial, a nossa expectativa é chegar a 1 milhão de processos. Então, ele já é um produto bastante estável, que já roda para automóvel, então vistoria, inspeção, no caso de residência e comércio, e também sinistro, porque hoje a gente tem, o cliente bate o carro, é normal, né? Você bate o seu carro, a primeira coisa que você faz é tirar foto. Hoje a gente tira foto de tudo, né? Então bateu, você tirou a foto, já tem a geolocalização, o sinistro você faz a mesma coisa, isso muitas vezes pode ser feito pelo próprio guincheiro, então o guincheiro vai até lá, ele mesmo já tira as fotos. Em resumo, é muita redução de custo, é um processo mais ágil, a mobilidade hoje todo mundo tem celular. De custo e de tempo. De custo e de tempo, isso é fundamental. E você mencionou inteligência artificial, a gente observa que isso é uma tendência em todos os setores, e como isso impacta, como isso deve, né, continuar impactando o setor de seguros, assim, na sua avaliação? Na minha avaliação, eu acho que tanto o papel das insurtechs, né, que são essas startups que estão voltadas para seguros, juntamente com os produtos relacionados a uma inteligência artificial, eu acho que esse é o futuro. Não tem como a gente olhar para o futuro e não pensar em inteligência artificial, né? Qual a importância que eu vejo da insurtech para as seguradoras? As seguradoras, elas são grandes empresas que têm uma tecnologia muito potente e que tem que ter toda uma preocupação para o negócio delas. Qual o nosso papel? O papel da insurtech é justamente trabalhar nas pontas, trabalhar em processos onde nós temos uma agilidade, como é o nosso caso, que nós estamos voltados exclusivamente para a melhoria justamente da experiência dessa jornada do cliente. E neste aspecto, nós somos realmente bastante focados. Então, a nossa preocupação é melhorar a experiência do cliente. A seguradora é garantir que todo o restante do processo delas funcione. Quando você olha para isso e você olha para a inteligência artificial, existem muitos processos hoje que são processos repetitivos, são processos onde a decisão ela pode ser feita sim por uma inteligência artificial. Isso de forma alguma substitui o ser humano que vai fazer a decisão, mas o processo de inteligência artificial ele está totalmente ligado com isso que nós estamos trabalhando. Esse é o grande ponto e que algumas pessoas, né, se questionam e até se assustam, é de pensar de seremos substituídos por máquinas, mas o que se procura entender é que o ser humano vai desempenhar outras tarefas, né, vai ficar responsável por outros pontos, outros processos, outras inteligências. E também, né, que seria o mundo ideal, né, se livrar de algumas funções que são sim mais repetitivas, desgastantes e poder usar melhor a sua, né, criatividade. Exatamente. A gente tem um exemplo disso muito claro agora lá dentro da empresa, porque nós estamos fazendo, a partir do momento que nós abrimos a nossa insurtech, nós também começamos a trabalhar justamente nesses pontos, muitos processos repetitivos e uma assertividade em algumas coisas. E o que nós percebemos foi que parte da equipe veio nos ajudar na criação desse processo. Então, o que nós passamos a fazer é pegar a inteligência que eles tinham para poder colocar isso dentro da nossa inteligência artificial. Então, é uma mudança realmente de característica, de tipo de trabalho, né? Eu acho que a gente fica com uma coisa mais nobre. Henrique, eu só vou pedir uma licencinha, vou dar um alô para o pessoal que está nos acompanhando. Também. Temos aqui o Rafael, o Márcio, a Dalza, Maitê. A Maitê está comentando que é uma pena essa decisão da GM e também ela está comentando sobre o dólar. Gente, obrigada pela participação. Se ainda quiserem mandar alguma pergunta aqui para o Henrique, esse é o momento. Se ficarem curiosos em relação
a esse tema que estamos comentando. Como a gente fala muito, né, com empreendedores, né, o público da Dinheiro, sempre que um empreendedor vem aqui, eu gosto de entender um pouco mais a história dele, até para você compartilhar com a gente algumas das suas experiências. Tá bom. Você iniciou como um empreendedor muito jovem, né, com 22 anos, exatamente, criando uma sorveteria. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência e o que ficou de lição, né, desse seu primeiro negócio, né? Pois é, Giovana, eu realmente comecei muito cedo, então com 22 anos eu abri a primeira sorveteria por quilo de São Paulo. Eu conheci o processo no Sul e vim encantado e resolvi abrir a primeira sorveteria por quilo de São Paulo. Foi um sucesso, eu tinha 22 anos, eu tinha muito pouca experiência, né? Era uma criança basicamente. Mas a ideia, por ser uma novidade, ela deu muito certo. Então, os primeiros 6 meses tinha fila na porta, era uma coisa de louco, era incrível. Eu recebi uma proposta que queriam comprar a minha loja, eu disse de jeito nenhum, eu não vou vender, eu vou montar uma rede disso daqui. Vou transformar numa franquia, isso vai crescer. Aí veio o primeiro inverno, eu falei, bom, não é bem assim. Veio o segundo, eu quebrei. Então, com 24 anos eu quebrei, eu realmente tinha aí... eu não tinha escolaridade, eu tinha largado a faculdade, eu abandonei a faculdade, eu abri a empresa, quebrei e não tinha muito rumo para o que eu ia fazer. De verdade, hoje, analisando isso, foi a melhor faculdade, a melhor história que eu tive, porque ela me transformou em muitas coisas do que eu faço hoje, eu aprendi lá. Então eu acho fundamental, acho que quem resolver empreender vai quebrar uma vez, pode quebrar duas. Hoje, quando a gente fala da Planetum, do Grupo Planetum, nós passamos por um processo muito parecido. Então, quando nós olhávamos 2014, olha, fornecimento de peça vai mudar. Hoje a empresa de fornecimento ela permanece, ela é lucrativa, mas ela é mais enxuta. E também sem esquecer que no meio desse caminho teve uma grande crise, né? Então, isso também contribuiu, né, digamos, para esse estremecimento. Né? Isso contribuiu muito, porque foi o que acabou levando as seguradoras para internalizarem o processo de fornecimento de peça. Em contrapartida, isso nos manteve um direcionamento, porque o fornecimento de peça ele nasceu para trazer uma redução de custo e transparência para o processo. Nós mantivemos isso, então, apesar da crise, nós conseguimos lançar um produto que hoje continua trazendo redução de custo, que é os tokens, é o processo, e também uma segurança bastante grande para quem usa, tanto para o cliente quanto para o segurado. Tá? Então eu entendo que nós conseguimos, com o aprendizado que eu tive lá, e de coisas assim, você não pode ter o apego, né? Então a gente tem um sonho, vou montar uma rede, eu vou montar um... Às vezes não é isso que acontece. Às vezes precisa ter um passinho mesmo de cada vez, Um passinho de cada vez, talvez eu deveria ter vendido, porque depois veio a sorveteria por tipo italiano, aí foi uma loucura. Nesse meio do caminho, eu acabei entrando, fui trabalhar no UOL como atendente de suporte técnico, o que foi uma excelente escola, eu fiquei 7 anos, e aí de lá eu acabei caminhando até o momento que a gente resolveu abrir a Planetum, e aí eu cheguei aqui hoje. E foi essa experiência que também te levou mais para esse lado de tecnologia, Sem dúvida nenhuma. Então, o que eu posso dizer hoje é que o fato de lá atrás eu não ter escolhido uma área específica fez com que eu mantivesse a característica mais generalista. Então, hoje o que eu uso no meu trabalho, basicamente foi tudo que eu fui aprendendo com todas essas bateções de cabeça ao longo do período. Eu acho que é isso, eu acho que é fundamental. Nesse momento a gente está vivendo uma outra fase da empresa, né, com um novo projeto que é voltado para a inteligência artificial. Então nós acabamos de viver isso um pouco, né, e que também vai trazer um pouco mais de redução aí para as seguradoras. E aí você até mencionou comigo que vocês inclusive estão organizando um evento para fevereiro. Aí se você puder explicar um pouco melhor e também para a gente entender quem pode participar, enfim, como que vai funcionar, né? Tá, legal. A gente, esse projeto ele foi desenvolvido dentro da garagem IBM, que é um projeto fantástico, e ele está totalmente voltado para a inteligência artificial. Obviamente que eu vou manter o suspense do que vai ser, né, o produto, mas ele está sim ligado nesse primeiro momento com a questão de vistoria prévia. O anúncio vai ser feito no evento. Vai ser feito no evento. Então, o evento será no dia 12 de fevereiro, no auditório da IBM em São Paulo. Ele é gratuito. Ele é um evento que ele está voltado basicamente para seguradoras, tá, e para grandes pessoas que estejam interessadas em tecnologia, né?
são apenas 180 lugares, então assim, o que eu posso sugerir é que sim, que façam a inscrição no site, né, o quanto antes, e aí a gente vai, no primeiro momento, faz a inscrição. Qual o endereço do site? É planetumexperience.com.br. Tá? Se tiver alguma dificuldade, é só entrar no grupo planetum.com.br, lá também vai ter o link, as informações. Sim, direcionando. Tá? O que eu sugiro, né, fazer as inscrições, vai receber o de acordo lá para poder participar. O quanto antes possível para quem se interessar. O quanto antes possível para quem se interessar, né, porque realmente, para surpresa nossa, eu acho que o tema é um tema muito bom, as vagas estão se esgotando rapidamente. Bacana. E se você fosse dar um conselho, uma dica, uma recomendação para quem está aí nos acompanhando e tem também esse sonho de empreender, diante aí da sua trajetória e de tudo que você já aprendeu? Bom, se eu falar de persistência, é meio que óbvio. Primeiro de tudo, eu acho que a pessoa tem que acreditar no sonho dela, né? Se você não acreditar, se eu não acreditar no que eu estou fazendo, ninguém mais vai acreditar. Segundo, eu gosto de manter sempre persistência. Você não pode desviar dos seus sonhos nem dos seus valores. Então, acho que hoje a gente vive um momento onde a ética é extremamente importante, né? A transparência é sempre importante e as pessoas, né? Apesar de a gente estar falando de inteligência artificial, no final, e o que eu vejo lá no final do meu dia, quem faz, quem realiza, são as pessoas que estão comigo no dia a dia. É isso, seria o meu conselho. Maravilha. Muito obrigada, viu, Henrique? Imagina. E desejo muito sucesso aí na nossa nova empreitada. Obrigado, Giovana. Obrigado. Até a próxima. Até logo. Bom, e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vai falar de finanças pessoais. Estamos apresentando nesta e nas próximas semanas um especial sobre investimentos. Vamos conferir mais um capítulo desta série. Neste especial sobre finanças pessoais, nós vamos falar de letras de crédito agrícola e imobiliário, as LCA e LCI. E a nossa convidada é a diretora de captação e investimentos do Banco do Brasil, Luciane Eftin. Muito obrigada pela presença, Luciane. Obrigada, Priscila. Luciane, qual que é a diferença para a gente começar entre LCI e LCA? Muito bem. Esses são dois instrumentos que impulsionam setores vitais da economia. Os recursos captados através da LCI impulsionam o setor imobiliário e os recursos captados com a LCA impulsionam o setor do agronegócio. E quanto que é o mínimo que eu preciso para comprar essas letras de crédito? Bom, no Banco do Brasil, o mínimo para investir em LCI são R$500 e o mínimo para investir em LCA são R$10.000. Tá ótimo. Muito obrigada pela dica. Obrigada. Essa foi a nossa dica de investimentos de hoje. Continue acompanhando o nosso especial. E agora vamos mostrar quais são os indicadores em destaque nesta quinta-feira. Em dia fraco de indicadores, o Tesouro Nacional divulga o relatório da Dívida Pública Federal referente ao mês de dezembro. Em novembro, o estoque da Dívida Pública Federal estava em 3,8 trilhões de reais. Este foi, então, o Dinheiro ao Vivo desta quarta-feira, 23 de janeiro. Você pode conferir a nossa programação multiplataforma a partir do site da Dinheiro ou então por meio das nossas redes sociais. Se você quiser rever esse programa, é muito fácil, é só entrar no nosso perfil no YouTube ou no Facebook, que todo este conteúdo sempre fica lá à sua disposição. Um ótimo fim de tarde e até amanhã.